Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os ouvintes da Rádio Ágape, todos os irmãos aí do Facebook, com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada de quarta-feira, onde nós estamos aqui, meus irmãos, para a lição número 2 desse estudo bíblico, que nós estamos aí no quarto trimestre de 2020, meus irmãos. Nós vamos aqui hoje para a lição número 2, para a glória e honra do Senhor Jesus, e nós já cremos, irmãos, que Deus tem algo grande para as nossas vidas nessa noite abençoada, amém? Fique aí e receba de Deus nessa noite, mas antes nós vamos estar aqui orando, agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, nós te louvamos, bendizemos, nós exaltamos o seu santo nome, Deus. Nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, por tudo, meu Deus, por quem o Senhor é e por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, Senhor. Meu Pai, obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de hoje de estar estudando um pouquinho mais da Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra nos ensina que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, neste tempo que nós vivemos, onde o engano está aumentando cada vez mais, o Senhor nos dá essa oportunidade, Senhor, de não sermos enganados através do estudo da Tua Palavra. Quero apresentar aqui a minha vida, quero apresentar a vida da minha esposa, quero apresentar a vida dos meus irmãos que estão no aplicativo, que estão no Facebook, os congregantes, os obreiros aí do Ministério Segundo o Coração de Deus, que tem aí, meu Pai, somado com essa obra também, Deus. Que o Senhor vai aí abençoando cada um. Repreenda, Senhor, todo impedimento, repreenda toda oposição, Senhor, toda afronta do maligno contra as nossas vidas, Senhor. Seja repreendido, meu Pai. Perdoe também os nossos erros, perdoe os nossos pecados, Senhor. Nos use aqui nessa noite segundo o Teu querer e segundo a Tua misericórdia, meu Pai. Que tudo venha a ser para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Para alcançar os propósitos que o Senhor tem em cada vida. E desde já, meu Pai, nós te agradecemos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E nós estamos aqui para essa lição abençoada, que é a lição número 2 do estudo bíblico da palavra. Já está aí nossa diaconisa Neide Amaral, que Deus abençoe a diaconisa Neide, a Carol, a Giovana, o evangelista Jefferson. Que Deus abençoe na igreja do Recanto das Emas, que está aí também acompanhando as transmissões. Que Deus abençoe todo o ministério em nome de Jesus. Deus abençoe minha filha Suzane Gonçalves, que está aí também. Minha esposa, a missionária Nilma, já está aí também. O evangelista Jefferson está aí, né? Meu filho Pedro Henrique está aí também. Nossa diaconisa Tereza Cristina já está aí também. Nossa irmã Taline já apareceu por aí também. Então que Deus abençoe todos que já estão aí, irmãos. E todos que vão entrar também nessa live, né? Você que vai aí assistir depois também, que Deus abençoe em nome de Jesus. Mas você que está ao vivo, fica aí conosco, irmãos. É muito melhor ao vivo, né? Pra gente estar interagindo aqui, amém? Então vamos lá. Já peguei aqui a minha revista e nós vamos para a lição número 2. Nossa irmã Nilde Vila Nova já entrou aí também. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, então vamos para a lição número 2, que eu vou estar colocando aqui na tela. Primeiro eu vou colocar aqui a revista desse trimestre. Está aí a revista desse trimestre. A fragilidade humana e a soberania divina. O sofrimento e a restauração de Jó. É isso que nós estamos estudando. É através dessa revista que Deus vai nos ensinar coisas maravilhosas. Amém? E nós vamos para a lição número 2, irmãos. Estamos começando aí mais uma jornada, né? Lição número 2 está aí na tela também para os irmãos. Lição de 14 de outubro de 2020. Quem era Jó? Vamos aprender mais um pouco desse personagem, né? Intrigante que é Jó. Amém? Vamos aprender um pouco mais. Muitas vezes lemos o livro de Jó, né? Mas não temos muitas informações. Mas através dessas revistas, irmãos, comentaristas aqui, né, capacitados que escrevem essa revista, irmãos, nós vamos aqui ter muito mais informações e isso vai acrescentar muito no nosso crescimento para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, texto áureo, irmãos. Texto áureo da nossa lição. Vou colocar aí na tela para os irmãos. Texto áureo está lá em Jó 1, versículo 1. Nossa irmã Maria Clarinha já está aí também. Que Deus abençoe a Maria Clara, em nome de Jesus. Já está aí conosco também. Então, irmãos, Jó 1, versículo 1. Havia um homem
havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Vamos falar um pouquinho dessas características de Jó daqui a pouco. Glória a Deus. Então este é o texto áureo da lição. Vamos para a verdade prática, irmãos. Verdade prática está aqui na minha lição, meus irmãos. Verdade prática, deixa eu abrir aqui na página certa. Está aqui, verdade prática. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Vamos falar a importância do caráter, né? Um caráter transformado por Jesus. Irmãos, isso é forte, vou repetir. Preste atenção aí, ó. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Olha a importância do caráter. Quero mandar um alô para o nosso irmão Alcimar Faria, que está aí também. Boa noite, Pai do Senhor, irmão Alcimar. Deus abençoe sua vida e sua família grandemente, em nome de Jesus. Nosso irmão Alcimar, uma bênção de Deus. Vamos lá, irmãos. Leitura bíblica em classe. Vou estar colocando aí na tela para os irmãos. Leitura bíblica em classe está em Jó 1, versículo 1 ao 5, onde vai dizer: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Isso é importante, hein, irmãos? Maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Amém, meus irmãos? Objetivo geral dessa lição: demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. Então Jó não deixou se corromper pelas riquezas, né? As riquezas não interferiram no caráter de Jó. Já podemos fazer um comentário aqui, né? Que tem lá no Salmos 62, versículo 10, irmãos. Onde diz: se as suas riquezas prosperarem, não ponhais nela o seu coração, né? Mantenha aí a integridade em nome de Jesus. Objetivos específicos dessa lição: mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa. Citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. Destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Aleluia, glória a Deus. Minha tia Helena Gonçalves já está aí também. Que Deus abençoe minha tia Helena, em nome de Jesus. Nós estávamos aqui pedindo para Deus repreender todo o impedimento, né? Porque minha tia disse que ele às vezes estava ruim ali a internet, mas que Deus venha repreender, irmãos, porque essas lições realmente são lições abençoadas em nome de Jesus, né? Então vamos lá. Vou estar lendo aqui na minha revista, Interagindo com o Professor. Diz assim: é possível ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso? É uma pergunta, né? Essa pergunta faz sentido porque não é pouco comum correlacionar o defeito de caráter de uma pessoa com o advento de seu sucesso. O leitor da Bíblia Sagrada sabe do cuidado que as Escrituras apontam para a relação humana com o dinheiro. Sim, a palavra de Deus diz que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Está lá em 1 Timóteo 6,10. Isso ocorre por causa do apego, da ambição que o homem desperta diante do dinheiro ou de algum bem material. Essa disposição pode aniquilar a nossa integridade e piedade. Mas ao longo desta lição, veremos um modelo de integridade, prosperidade e piedade conjugado com o temor do Senhor, que o exemplo de Jó fale aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Então, apesar do dinheiro, Jó também exercia o que? A piedade, irmãos. Nós vamos ver que até mesmo a prosperidade nessa terra tem um propósito quando vem de Deus. Amém? Então vamos lá, para a introdução, pegue a sua revista aí e vamos para a introdução.
Você que não sabe que revista, Pastor William, que revista é essa? Vou botar mais uma vez para você ver aí, ó. Essa revista aqui, irmãos. A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Você pode comprar aí nas livrarias evangélicas para estar acompanhando também. Amém? Vamos lá. Introdução. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Irmãos, já vamos aqui abrir uma pausa, né? Aqui diz que Jó foi um homem diferente, mas não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Então nós temos uma referência aqui, irmãos, para falar sobre isso, né? Porque nós falamos muito de Jó, como que Jó suportou todo esse sofrimento, como que Jó era tão íntegro, né? Tão reto. E olha só, irmãos, nós vamos falar muito de homens de Deus na Bíblia, né? Aqui nós temos uma referência em Tiago 5, versículo 17, que diz assim, ó: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então aqui, ó, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. É isso que eu quero frisar. Porque nós vemos, né, os homens de Deus aí na palavra do Senhor, na Bíblia, irmãos. E uma coisa nós temos que entender. Eles eram gente como a gente, irmãos. Pés de barros, como todos nós, né? Comedores de arroz e feijão, como todos nós. Eles eram gente como a gente. Mas foram homens, né, totalmente dedicados ali a Deus. E nós vemos o que Deus foi capaz de fazer na vida desses homens, né? E através da vida desses homens. O livro de Jó, irmãos, ajuda muitas vidas a se conformar um pouco mais, a se consolar mais, né? A entender um pouco mais da razão do sofrimento. Por que muitas vezes Deus permite o sofrimento nas nossas vidas, né? Então Jó é um homem que abençoa vidas até hoje. Milhares e milhares de anos se passaram, né? Segundo estudiosos, Jó viveu ali numa época que remete a 2.300 a 2.500 anos antes de Cristo. Amém? Então nós vemos que até hoje, através da vida de Jó, Deus alcança muitas vidas, abençoa muitas vidas. Amém? Então isso é maravilhoso. Então, meus irmãos, mas eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Então, uma coisa é importante saber, a Bíblia nunca escondeu, né, os defeitos dos homens de Deus também, para mostrar que eles eram gente como a gente também. Amém? E para provar que a palavra de Deus, ela é verdadeira, né? Ela é verídica, ela é inspirada por Deus. Para mostrar que a palavra de Deus é real e verdadeira, irmãos, a palavra de Deus não mostrou apenas os méritos dos homens de Deus naquela época, mas mostrou também as suas quedas, as suas fraquezas, né? Muitas vezes, se fosse fazer um filme, as pessoas preferem pegar ali, né, as virtudes, mas Deus não. Deus mostra tudo, irmãos, tudo claramente. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui avançar. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Então, apesar de Jó ser gente como a gente, ele foi distinto na espiritualidade. Então, ele tinha uma espiritualidade, irmãos, acima da média daquela época ali, né? Foi um homem totalmente dedicado a Deus. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Então você pode se perguntar, como que Jó suportou tanto sofrimento? Tá aqui uma das respostas, né? Claro que em primeiro lugar é Deus, irmãos, que nos sustenta, né? A Bíblia fala lá em Judas que ele é fiel para não nos deixar cair, né? Não nos deixar prostrados. Mas aqui está uma das respostas. Jó era um homem que tinha uma espiritualidade, irmãos, tremenda, né? E ele também tinha uma profunda comunhão com Deus. Quando nós temos uma profunda comunhão com Deus, nós aguentamos suportar mais as aflições e as tribulações dessa vida. Amém? Vamos avançar. Tópico 1. Um homem de caráter irretocável. Esse tópico 1 ele tem 3 subtópicos, a qual nós vamos estar aqui resumindo de uma forma clara, de uma forma prática, de uma forma objetiva, de uma forma simples, para que todos nós possamos entender. Amém, irmãos? Então vamos para o primeiro subtópico. Íntegro e sincero. Está lá no versículo 1, né, essas qualidades de Jó. Então diz assim, o caráter define o que uma pessoa é de verdade. Irmãos, aqui começa falando do caráter. Pastor William, e o que é caráter?
Uma maneira bem simples de entender o que é caráter, irmãos. Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Caráter é aquilo que nós somos quando nós estamos sob pressão, sobre alguma situação difícil. Aí manifesta quem realmente nós somos. O nosso caráter, né? Reputação é aquilo que nós somos diante dos homens. E não é errado você ter uma boa reputação, não é errado. Mas reputação é aquilo que nós somos diante dos homens. Mas caráter é aquilo que nós somos diante de Deus, quando ninguém está vendo e só o nosso Deus está vendo. Amém? E caráter é importantíssimo, porque nós vivemos numa geração que dá muito valor, valoriza muito o carisma em detrimento do caráter. Às vezes a geração que nós estamos valoriza mais o carisma do que o caráter, né? E não é errado também a pessoa ser carismática. Não é errado, irmãos. Aquela pessoa que todo mundo gosta de estar perto, né? Desde que não seja aquela pessoa mundana, né? Mas se você é um cristão que leva alegria para onde você está, você é carismático, as pessoas gostam da sua companhia, isso não é errado também não. Mas não adianta ter carisma se o nosso caráter não for trabalhado. O caráter protege também o carisma. Assim como a unção protege também o poder. Amém? Não adianta ter dons espirituais, né? Ser cheio de dons dos espíritos se não tiver também, irmãos, o caráter, a unção do Senhor nas nossas vidas, né? O caráter também protege o poder, a unção protege também o poder. Amém, meus irmãos? Mandar um alô para o nosso irmão Marcos Roberto. Então, irmãos, como eu falei, nessa geração valoriza-se muito o caráter, né, em detrimento, o carisma, perdão, em detrimento do caráter. Então temos que ter cuidado, que tem pessoas que são extremamente carismáticas, mas podem estar ali com interesses que não são interesses de Deus. Amém? Temos que ter cuidado. Amém, irmãos? Muitos enganadores aí também podem ser carismáticos. Muitos heréticos podem ser carismáticos também. Então temos que ter cuidado com isso. Glória a Deus? Então vamos aqui. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Como eu estava dizendo, irmãos, hoje em dia, né, tá ficando muito exposto o nosso caráter. As redes sociais têm... Perdão, irmãos. As redes sociais têm sido aí uma ferramenta também para expor muito o nosso caráter também, né? Muito do nosso caráter está sendo exposto aí nas redes sociais. Temos que ter um cuidado a mais com isso também, meus irmãos. Dar um testemunho, não apenas na igreja, não apenas ali na nossa família, no nosso trabalho, mas dar testemunho também nas redes sociais, irmãos. As redes sociais têm revelado como que realmente nós estamos por dentro. Às vezes, né, estamos aí ressentidos com alguma coisa. Às vezes estamos aí, meus irmãos, desafogando nossas mágoas nas redes sociais. Então tem revelado muito quem nós somos por dentro também. Tenho conversado com isso com os irmãos lá do ministério, né? E é importante trazer isso no estudo também, porque é algo, irmãos, para o nosso crescimento, para nós aprendermos mais, termos cuidado também com tudo isso. Amém? Nós vemos aí, irmãos. Nós vemos aí, né? Quantas postagens aí revelando como que realmente a pessoa está por dentro. Temos que ter cuidado com isso, irmãos. Jesus, ele é a cura e ele está aqui para curar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Olha só, irmãos. Mau caráter está dizendo aqui que é uma pessoa que não merece confiança. Quem vai confiar no mau caráter, né? Olha a importância do caráter. Amém, meus irmãos? Nossa diaconisa Letícia Carvalho já está aí também, né? Que Deus abençoe a diaconisa Letícia, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, pessoa de mau caráter não possui valores nobres. Amém? Glória a Deus. E é bom, né, você deixar Deus trabalhar, nós deixarmos Deus trabalhar no nosso caráter. Porque, irmãos, já pensou? Quando nós precisarmos de algo, precisarmos de alguém, já pensou as portas estarem todas fechadas? Porque uma pessoa mau caráter, irmãos, as portas se fecham. As portas se fecham. Pode até enganar um aqui, outro ali, mas as portas vão se fechar. Então, o nosso caráter é importante também, até mesmo para quando nós precisarmos de ajuda, nós podermos contar com a ajuda aqui na terra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá.
Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Isso é importante. Ele não era sem pecado. A Bíblia fala que aquele que disser que não tem pecado se faz de mentiroso, né? Mas ele tinha um caráter irretocável. Ninguém podia chegar acusando ele ali, né, meus irmãos? Quando ele sofreu aquela provação, é que os amigos dele começaram a desconfiar, né? Mas não era nada relacionado ali ao caráter dele não, meus irmãos. Depois, lá no final, em Jó 42, isso vai ficar bem claro, né? Então vamos lá. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No primeiro, o autor apresenta como um homem íntegro. A palavra íntegro, que traduz o hebraico tam, possui o sentido de inocente, sem culpa. Então íntegro é isso, né? Inocente, sem culpa. Uma das qualidades de Jó é que ele era íntegro. No grego, segundo a Septuaginta, a palavra aleitinós remete ao que é verdadeiro. Ele era também verdadeiro, né? Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais disso. Assim podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Olha só, irmãos, com Deus e com os homens. Deus está falando muito disso, né? Ontem na live de ontem nós pregamos sobre isso. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Irmãos, nós vamos aprender nessa lição que ser é mais importante do que ter. Para Deus ser é mais importante do que ter. Amém, meus irmãos? Apesar de Jó ser ali muito próspero, não foi isso que chamou a atenção de Deus. Foi realmente o modo de ser de Jó que chamou a atenção de Deus. Olha só que interessante. Jó, ele possui essas qualidades. Homem sincero, reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. E como ele possuía essas qualidades, nós vemos que ele chamou a atenção, né? Ele acabou chamando a atenção dos céus, né? Porque Deus falou, tá vendo meu servo Jó? Mas da mesma maneira que ele chamou a atenção dos céus, ele chamou também a atenção do inferno. Porque o diabo falou, também é fácil, né? Ele viver desse jeito, o Senhor abençoa ele. Então Jó, ele foi conhecido nos céus e conhecido no inferno, irmãos. Agora Jó, ele foi conhecido nos céus com qualidades. Amém, meus irmãos? É claro que o diabo sempre quer acusar, mas nos céus ele foi conhecido como, irmãos, com qualidades. O próprio Deus elogiou Jó. Isso, meus irmãos, serve para a gente se fazer uma pergunta. Vamos nos fazer uma pergunta, irmãos. Como que nós estamos sendo conhecidos nos céus? Né? É algo para nós meditarmos. Como que nós estamos sendo conhecidos nos céus? Amém, meus irmãos? Como pessoas retas, sinceras, íntegras, que se desvia do mal? Ou estamos sendo conhecidos como pessoas rebeldes, desobedientes, pessoas que afrontam? Como que nós estamos sendo conhecidos nos céus? Amém, meus irmãos? Nossa diaconisa Osmarina está aí também. Que Deus abençoe a diaconisa Osmarina, em nome de Jesus. Irmãos, aqui terminou falando uma coisa interessante. Que Jó, ele cumpriu seus deveres para com Deus e para com os homens. Então nós falamos ontem da importância de se obter um bom testemunho diante de Deus e diante dos homens. Isso é importante, viu, meus irmãos? Porque muitas vezes nós falamos, não estou nem aí porque o povo pensa de mim. Para mim só o que importa é o que Deus pensa. Não. Nós temos também que zelar por um bom testemunho aqui nessa terra. E eu quero ler aqui uma referência de Provérbios. Olha só, irmãos. Provérbios 3, versículo 1 ao 4. Que diz assim, ó. Filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longuras de dias e anos de vida e paz. Não se afastem de ti a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Olha só, irmãos, que interessante, né? Então, quando nós buscamos a sabedoria de Deus, guardar os mandamentos do Senhor, né? Cumprir com os princípios bíblicos, meus irmãos, nós obtemos bom entendimento à vista de Deus e à vista dos homens também. Amém? Olha só a importância de darmos bom testemunho. Então aqui também, irmãos, eu quero trazer em Lucas 2, versículo 52. Quem é o nosso maior modelo, irmãos? Quem é o nosso maior exemplo? Nosso maior modelo é Jesus, não é verdade? Nosso maior exemplo é Jesus, não é verdade, meus irmãos? E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deu testemunho também, né? Ele nos deu aí o maior exemplo sobre essa questão, irmãos, de ter um bom testemunho diante de Deus
e diante dos homens. Olha só, vou ler aqui Lucas 2, versículo 52, que diz assim, ó: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Amém? Nós pregamos sobre isso ontem, né? Foi uma bênção do Senhor, aprendemos muito. Então a importância do bom testemunho diante de Deus e diante dos homens. Porque senão nós vamos ficar só nessa. Não tô nem aí pro que o povo fala e vamos tocar o horror, né? Não é assim não, irmãos. É claro que se tiver vindo calúnia contra as nossas vidas, né? Tiver vindo mentira, calúnia, tudo bem. Aí nós não podemos nos importar mesmo não. Mas, irmãos, se nós estivermos todos desconcertados, né? E as pessoas começarem ali a falar, nós começarmos a dar mau exemplo aonde nós formos, irmãos, aí nós temos que se preocupar sim. Amém? Porque Deus, ele está de olho em tudo isso. Glória a Deus. Vamos aqui avançar em nome de Jesus. Subtópico 2. Nós falamos aqui que Jó era um homem sincero. Nós falamos aqui, né, irmãos, de íntegro, e falamos aqui de sinceridade, né? O que é ser sincero? Já falamos aqui, né? Sincero é sem cera, não é verdade? É sem cera, sem maquiagem, sem disfarce. É uma pessoa sincera. Agora, uma coisa importante de se dizer, meus irmãos, nós não podemos usar, né, esse argumento de ser sincero para machucar as pessoas também não, né? Também não podemos fazer isso. Muitas vezes nós falamos assim: ah, eu falo mesmo porque eu sou sincero, né? Mas às vezes nós falamos coisas que não deveríamos ter falado. É ou não é verdade? Às vezes nós erramos, irmãos. Às vezes nós nos excedemos. Às vezes nós falamos coisas que não deveríamos ter falado, né? Porque vai machucar ali a pessoa. E muitas vezes nós usamos esse argumento: eu falei porque eu sou sincero. É importante sim ser sincero, né? Mas é importante também ter sabedoria. Amém, meus irmãos? Ó, a nossa irmã Evelyn Giovana. Apareceu a irmã Evelyn Giovana. Que Deus abençoe, jovem, sua vida, sua família, grandemente, em nome de Jesus, viu? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Então, meus irmãos, não podemos, né, usar esse argumento da sinceridade também para estar machucando as pessoas. Temos que pedir muita sabedoria de Deus na hora de falar, de corrigir, né? A vida de alguma pessoa também, nós temos que ter essa sabedoria. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Nosso irmão Nilton Moreira da Silva, que Deus abençoe também em nome de Jesus. Vamos avançar. Subtópico 2. Reto. Jó também era um homem reto. Ele também era um homem reto, que no hebraico Iassã tem o sentido de alguém justo, direito. Na Septuaginta, irmão, Septuaginta é uma versão grega, viu, irmãos, que foi escrita das Escrituras, amém? Nós já estudamos sobre isso, amém? Não vamos aprofundar hoje não, mas nós já estudamos sobre isso. A versão dos 70, né, que chama. Na Septuaginta, de acordo com o grego amemptos, possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de uma maneira irrepreensível. Uma pessoa irrepreensível, irmãos, é uma pessoa que não dá motivo, né, para ser repreendida por ninguém. Amém? É uma pessoa que não tem motivo de ser repreendida. Quando os amigos de Jó começaram a repreender Jó, depois que Jó estava passando por aquele sofrimento, né, os amigos deles acharam que era por causa de pecado. Mas lá no final, em Jó 42, o próprio Deus vai falar: vocês falaram o que não era certo sobre o meu servo Jó. Olha só, o próprio Deus defendeu ali Jó, né, porque ele era irrepreensível. Pai do Senhor, irmã Evelyn, já cumprimentei nossa irmã, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Então vamos lá, subtópico 3, para nós estarmos encerrando esse tópico. Subtópico 3 vai dizer que Jó era temente a Deus e se desviava do mal. Porque temer a Deus é isso, irmãos. Temer a Deus é se desviar do mal também, né? Então, meus irmãos, os irmãos quiserem comentar aí, viu, meus irmãos? Pode deixar o comentário aí. Estou acompanhando pelo celular também, que às vezes no Facebook aqui no computador, né, dá uma travada, mas no celular tá tudo normal. Então, os irmãos quiserem deixar os comentários aí, alguma pergunta, né? Se a gente souber responder aqui na hora, a gente responde. Se não souber, a gente traz na outra aula. Amém? Na próxima aula. Então, temer a Deus é isso. É se desviar do mal. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então diz aqui: Jó é descrito como alguém temente a Deus, que desviava-se do mal. Estas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico, traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Temer a Deus não é ter medo de Deus, né? Temer é um respeito, é ter um respeito, uma reverência. É um amor reverente. Amém?
Nós não queremos que nossos filhos tenham medo da gente, né? Nós queremos sim que nossos filhos nos respeitem, nos obedeçam, mas nós não queremos que nossos filhos tenham medo da gente, né, meus irmãos? Assim é Deus também, meus irmãos. Deus não quer que os filhos deles tenham medo dele. Muitas vezes se prega um Deus aí carrasco, né? Um Deus, se a gente errar, vai mandar a gente pro inferno, vai matar a gente. Mas não é assim não, irmãos. Muitas das coisas que nós passamos são consequências das nossas escolhas. Não podemos culpar a Deus. Até essa questão de falar, Deus permitiu, né? Deus permitiu isso, Deus permitiu. Até isso aí, meus irmãos, nós temos que ter um certo cuidado, né? Nós temos que ter um certo cuidado. Porque tantas crianças que estão sendo aí sequestradas, né? Estupradas, violentadas, mortas. Aí muitas vezes nós falamos, Deus permitiu, né? Deus permitiu. Irmãos, toda maldade que existe na terra, quando nós falamos que Deus permitiu, indiretamente nós estamos empurrando a responsabilidade para Deus e a culpa para Deus. Porque se nós formos ver bem, todo mal que existe na terra, irmãos, existe por quê? Por causa do pecado do próprio homem. É por causa do pecado do próprio homem. Deus, ele tem poder para evitar todas as coisas? Irmãos, Deus, ele tem poder para evitar todas as coisas. Agora, se eu te perguntar, Deus pode todas as coisas? Aí você vai dizer, sim, Deus pode todas as coisas. Não, irmãos, Deus, ele não pode todas as coisas. Porque Deus, ele não pode contradizer a sua palavra. Ele não pode ir contra a sua própria palavra. Deus, ele não pode mentir. Amém? Tem coisas que Deus tem até poder para fazer, mas não pode fazer porque ele não se contradiz, irmãos. Ele não nega a si mesmo, ele não nega a sua palavra. Então, quando ele diz que existe a lei da semeadura, que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe, irmãos, nessa terra, é verdade. Então, tudo é consequência do pecado do homem. Apesar da gente não entender perfeitamente, né? Por que às vezes o inocente sofre, por que às vezes o culpado não sofre, nós não entendemos perfeitamente. Mas saiba de uma coisa, Deus, ele não é um Deus mau. Deus, ele sabe de tudo. E Deus, ele não tem prazer nisso. Deus, ele se entristece, porque a Bíblia fala que Deus, ele não tem prazer nem na morte dos ímpios. Amém, meus irmãos? Então nós temos que ter um certo cuidado, irmãos. É claro que existe a vontade permissiva de Deus, existe. Mas o mal não é culpa de Deus. O mal, irmãos, é culpa do próprio homem. Amém? Porque o pecado entrou na terra. Glória a Deus. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui, irmão, só pra gente não se perder, viu? Vou voltar aqui um pouquinho. Minha tia Helena tá dizendo aqui, né? Eu só não entendo porque as crianças não têm pecados, eu acho, né? Tia Helena, isso é um assunto para outro estudo, amém? Isso é um assunto para outro estudo, porque eu já estudei sobre isso aí. E tem várias passagens, tem até interpretações diferentes. Tem aqueles que entendem, né, que o ser humano já nasce em pecado, e tem aqueles outros que entendem que o ser humano não nasce em pecado. Quando ele chega na idade da razão, é que ele começa a pecar. Porque a Bíblia até fala, né, que o reino dos céus pertence às criancinhas. Então tem dois tipos de interpretação, e isso é um assunto aí para outro estudo. Amém, meus irmãos? Senão a gente não dá tempo, né, da gente estudar sobre tudo isso. Mas eu já estudei algo muito interessante, essa questão aí também, que minha tia levantou aí. Amém? Mas eu creio que aos poucos, né, Deus vai nos dar a oportunidade de falar sobre tudo. Mas existe dois tipos de interpretação sobre essa questão, né, das crianças não ter pecado. Davi, ele falou, em pecado me concebeu minha mãe, né? Tem isso aí. Mas tem aqueles que entendem que a criança não tem pecado porque, né, é claro que quando ela é criancinha ainda, ela não tem consciência de nada, né? Ela não raciocina nem nada. Mas tem aqueles que entendem que a gente já nasce com a natureza pecaminosa, por causa da natureza, do gene pecaminoso, né? Mas tem outra interpretação que eu já ouvi, né, estudiosos falando, que crê que a criança ainda não tem pecado, porque delas pertence ao reino, né? Então tem algumas explicações ali, amém, meus irmãos? Mas não vamos nos ater muito a isso não, agora não, amém? Então deixa eu voltar aqui um pouquinho. Estas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico, traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Já na Septuaginta, os termos relativos ao grego, eu não vou estar lendo aqui as palavras em grego não, viu, meus irmãos? Porque eu não sei ler grego, viu? Então nós vamos só passar aqui. Na Septuaginta, os termos relativos ao grego trazem o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus, e que por isso mantinha, né, o mal sempre à distância. A Bíblia fala que nós não temos que fugir do mal não, irmãos. A pessoa pensa, tem que fugir do mal? A Bíblia manda a gente fugir até da aparência do mal. Fugir da aparência do mal, irmãos. Quando alguma coisa ali já parece estar errado, você já, perna para quem te quer, né? Foge. Amém? Muitas vezes nós deixamos para fugir do mal, né? Quando o mal chega nas nossas vidas. Mas a Bíblia fala para a gente fugir até da aparência do mal. Amém? É algo ali que vai evitar muitos transtornos nas nossas vidas. Glória a Deus.
Louvado é o nome do Senhor. Como eu disse aqui, irmãos, às vezes nós não sabemos ler algumas palavras em grego, né? Mas é importante a gente saber o que significa. Quando nós vemos uma palavra aqui, perdão, né? Por exemplo, perdão. Quando nós vemos uma palavra ali, aí nós temos que ir lá na raiz da palavra. Lá em grego, o que quer dizer, né? O que quer dizer perdão em grego, né? Qual é o original dessa palavra? Em grego, essa palavra quer dizer o quê? Tem outras traduções, tem outros significados, né? Tem outros sentidos, porque aí a gente acaba entendendo melhor algumas passagens da Bíblia. Vamos lá. As escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O sábio Salomão ensinou isso também, né? Temer ao Senhor e apartar do mal. Vamos botar lá? Provérbios 8, versículo 13. Olha só, Provérbios 8, versículo 13. O temor do Senhor é odiar o mal. Ó, nosso pastor Zé Carlos, né? Pastor Zé Carlos está aí também. Nosso irmão Beto Santos está aí também. Que Deus abençoe. É o Roberto, né? Eu creio que é o diácono Roberto. Que Deus abençoe aí em nome de Jesus, para a glória e honra do nome do Senhor. Então, meus irmãos, olha só. Provérbios 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa. Eu os odeio. Eu os odeio, né? Então, o temor do Senhor é odiar o mal. Então, nós podemos simplificar assim. O que é temer a Deus, irmãos? Temer a Deus é amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Ou seja, amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Amém? Este é o temor do Senhor. Glória a Deus. Vamos aqui para o resumo do tópico 1. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Amém? Os irmãos aí, os congregantes do Ministério Segundo o Coração de Deus, né? É importante cada um aí, vou deixar um comentário com o seu celular, porque aí eu vou saber, né, que os irmãos estão aí acompanhando, estão do outro lado. Nós vamos estar abençoando os irmãos, porque às vezes o irmão pega o celular da esposa, ou a esposa pega o celular do esposo, aí eu não sei quem é, né, irmãos? Aí não tem como eu saber quem é. Mesma coisa se minha esposa pegar meu celular, eu não vou saber quem é. Amém? Então os irmãos peguem aí seus celulares, né? Deixem um comentário aí. Amém? Porque isso também deixa a live aí mais animada, né? Em nome de Jesus. É o diácono Roberto que está aí do outro lado, né? Então que Deus os abençoe em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos lá, irmãos. Tópico 2, para nós estarmos avançando em nome de Jesus. Jó, além de ser um homem sincero, reto, íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal, ele era também um homem sábio e próspero. Esse tópico aqui, ele tem, deixa eu ver quantos subtópicos que tem esse tópico. Esse tópico, ele tem também 3 subtópicos, ao qual nós vamos estar desenvolvendo aqui. Jó também era um homem sábio e próspero, irmãos. Jó, ele era um homem também que aconselhava. Sabe para que Deus nos dá sabedoria? Para a gente aconselhar. Não é para a gente ser soberbo, desfazer das pessoas, né? Ficar falando aí mal das pessoas, querer ser melhor que as pessoas. Não é para isso não, irmãos. É para a gente aconselhar. Tem pessoas que falam, né? Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Irmãos, isso é um ditado do mundo. Conselho é bom sim. A Bíblia fala que na multidão dos conselhos, né, se vence a guerra. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Mas conselhos de pessoas de Deus, né, irmãos? A Bíblia fala que não podemos seguir o conselho dos ímpios. Glória a Deus. Tem muitas vidas, irmãos, deixando de ouvir o conselho do homem de Deus, deixando de ouvir um conselho de uma mulher de Deus, para ouvir conselhos de pessoas que não estão na presença do Senhor. Homens de Deus e mulher de Deus, irmãos, tem visão, tem discernimento. Homens de Deus botam o joelho no chão, ora. Às vezes ele pode ser que na hora eles não tenham ali uma direção na hora, mas eles vão botar o joelho no chão, e quando botar o joelho no chão, Deus vai mostrar, irmãos. Deus vai mostrar e Deus vai dar discernimento. Deus dá visão, dá revelação, dá discernimento. Então tem muitas vidas que deixam de ouvir conselhos de homens de Deus para ouvir os conselhos dos ímpios. Isso é um perigo. Amém? Vamos lá, irmãos, avançar aqui. Vamos lá. Provérbios 8:13 eu já li, né? Agora já subtópico 1 do tópico 2. Um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Deixa eu repetir. Há pessoas ricas que nem são sábias e nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Então existe uma diferença, né? Conhecimento e entendimento, discernimento. Então a pessoa pode até ter muitas informações, conhecimento, mas às vezes não tem o discernimento, o entendimento. Então aqui, ó,
Possui conhecimento, mas não entendimento. Possui riquezas, mas não prosperidade. Olha só, então riquezas, né, é diferente de prosperidade para Deus. Amém, meus irmãos? Você ser próspero para Deus é você ser um vencedor, irmãos, em todas as áreas. É você andar bem em todas as áreas. Saber lidar em todas as situações. Ser feliz, né? Ser satisfeito em Deus. Sabe o que é ser próspero para Deus? Da maneira aqui que Deus me deu discernimento? Ser próspero para Deus é você ter contentamento em Deus. É você ser feliz em Deus, independente da sua situação. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, né? Eu aprendi a ficar contente em toda e qualquer situação. Tendo muito, tendo pouco, passando frio, passando calor, né? Irmãos, estando na bênção, estando passando alguma prova, o apóstolo Paulo falou, eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a prosperidade para Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Porque tem muitas pessoas que possuem riqueza, né? Dinheiro. Mas, irmãos, tem pessoas que são tão miseráveis, tão pobres, mas tão pobres, que a única riqueza que possui é o dinheiro, né? Tem um ditado que diz isso, né? Tem pessoas que são tão pobres que a única riqueza que possui é o dinheiro, né? Para você ver, irmãos, que realmente ser próspero para Deus, né, nem sempre está relacionado ao dinheiro. Nossa tia, né, Helena, glória a Deus, deixa um comentário aí, que Deus abençoe em nome de Jesus. Miguel Fernandes, né, olha o Miguelzinho aí, agora eu não sei se é o Miguel ou se é a diaconisa Patrícia, mas que Deus abençoe aí em nome de Jesus. Então, meus irmãos, Deus abençoe toda a família, né, em nome de Jesus. Então vamos lá. Vamos lá. Tem pessoas que possuem riqueza, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente. Maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência aos bens materiais, mas também à sua sabedoria. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região. E ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destacava a sabedoria dos orientais, expressa em provérbios, canções e histórias. Jó era um homem, irmãos, piedoso, viu? Era um homem que ajudava os pobres. Depois nós vamos trazer aqui esse versículo, essa referência, que ele era um homem que ajudava o próximo. É a nossa diaconisa Patrícia, né, que está aí. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Minha tia deixou um comentário aqui. Eu procurava conselho dos ímpios, mas Deus tem me mudado. Graças a Deus que Ele é bom e fiel o tempo todo. Amém, irmãos. Olha só, minha tia aí aprendendo cada vez mais, né? Tendo uma sabedoria de Deus cada vez mais na vida dela. É uma bênção do Senhor. Então, Jó, irmãos, era um homem que dava conselhos e era um homem piedoso. E Deus, irmãos, Ele admira. Amém, irmãos? Deus, Ele dá valor, Ele valoriza pessoas que ajudam o seu próximo, ajudam os mais fracos, dão conselhos. Se você é uma pessoa que ajuda o próximo, né, dão conselhos. Eu conheço irmãos ali no ministério, né, graças a Deus. Tem irmãos, famílias ali que estão sempre ajudando o próximo, né, ajudando com verduras, ajudando ali também, cuidando das crianças. Os irmãos ali do ministério ajudam a cuidar das crianças, fazer o dever das crianças, ajuda dando conselhos, irmãos, ajuda pessoas independente de religião. Tem pessoas que não são nem evangélicas, né? Mas eu vejo ali as pessoas ajudando, os obreiros ali do ministério, ajudando essas pessoas, ajudando as criancinhas. E eu acho isso muito bonito. Amém, meus irmãos? Os irmãos, os obreiros ali sabem, né? Do que eu estou falando. Ajuda as pessoas, né? Com alimentos. Então, isso, irmãos, isso para Deus tem um grande valor. Com conselhos, com a companhia, né? Irmãos, apesar da gente ser falha, às vezes a gente falhar um com o outro, às vezes a gente chatear um ao outro, né, irmãos? Às vezes nós por erro, né? Por precipitação, às vezes nós podemos fazer isso, mas eu creio, irmãos, que nós temos muitas qualidades, né? Quando Deus trabalha nas nossas vidas, Deus ele vai desenvolvendo ali talentos, qualidades que podem sim ser usadas para glorificar o nome do Senhor dessa terra. Amém? Glória a Deus. Em Jesus, irmãos, nós somos novas criaturas. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Agora vamos lá. Subtópico 2. Um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. Então existe uma diferença, né, de riqueza para prosperidade, né? Como o comentarista pôs aqui na lição. O texto sagrado destaca que além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas.
para os padrões da época, possuía uma família com o formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também muitíssima gente ao seu serviço. Está lá no versículo 3. Então Jó era um homem também que empregava muitas pessoas. Ele gerava emprego, né? Várias vidas eram abençoadas através da vida dele, irmãos. Através das riquezas dele, através da prosperidade dele. Várias vidas eram abençoadas através da prosperidade de Jó, né? Uma definição para prosperidade também, né? Prosperidade é ausência de necessidade. Glória a Deus. Então, meus irmãos, uma coisa importante de se entender. A prosperidade que Deus permite nessa terra, né? Prosperidade que vem de Deus. Porque eu entendo também, irmãos, que existem certas prosperidades que não vêm de Deus, né? Tem pessoas que ficam... Prosperidades aqui nós estamos falando agora material. Prosperidade material. Tem pessoas que ficam muito prósperas com dinheiro de tráfico de droga. Tem pessoas que ficam prósperas, né? Financeiramente falando. Prósperas com corrupção, com roubo, né? Com engano, com mentira. O que o diabo ofereceu para Jesus? Quando o diabo foi tentar Jesus? O diabo ofereceu prosperidade material, né? Falou, ó, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos esses reinos da terra. Ofereceu prosperidade para Jesus também. Então, eu entendo, irmãos, que tem os pratos de Satanás, né? Tem coisas que as pessoas podem pensar que é bênção, mas são pratos de Satanás. Se a gente for pensar bem, irmãos, nós vemos até cristãos falando assim, né? Ah, caiu um dinheiro na minha conta, eu fui lá e gastei. Eu creio que foi Deus, né? Irmãos, nós temos que ter cuidado. Será que é assim que Deus prospera o ser humano? Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a Bíblia, né, mostra que o homem vai ser próspero através do fruto do seu trabalho. Através do suor do seu rosto. Certa vez, olha só, irmãos, eu era inexperiente. Diaconisa Osmarina, Deus abençoe. Então eu era inexperiente, irmão. Certa vez eu tinha 2 causas na justiça. 2 causas. Aí uma causa saiu. Eu falei, é de Deus. Eu era novo convertido, né? É de Deus, peguei a causa lá e realmente, né, era minha causa. Aí ficou a outra causa para sair na justiça, né? Aí, irmãos, uma semana depois, olha só. Eu creio que Deus permitiu isso na minha vida para me dar experiência. Uma semana depois saiu outra causa na minha vida, né? Saiu outra causa na justiça. Aí eu fui lá no banco, perguntei pra gerente e falei, esse dinheiro aqui é de que mesmo? Ela, ó, eu não tenho como te falar exatamente do que é, mas é do escritório de advocacia. Aí eu pensei, é do escritório de advocacia, então é a minha outra causa que saiu. Eu pensei isso, irmãos, que era a minha outra causa. Aí eu falei, é uma bênção de Deus. Olha, Deus, né? Deus deu logo 2 causas. Deus liberou logo 2 causas na minha vida. Eu pensei, irmãos. Só que o que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter... Porque tinha 2 escritórios de advocacia. Aí eu tinha que ter ligado no outro escritório. Aí eu não liguei, eu já pensei logo que era meu dinheiro. Aí, não, irmãos, na mesma hora, o que eu fiz? Negociei com o banco, umas dívidas que eu tinha lá no banco, né? Negociei algumas coisas, fiz uns investimentos lá no banco. Dei o dinheiro na igreja. Irmãos, dei o dinheiro na igreja, né? Um dinheiro bom na igreja. Dei também. E aí, sabe o que acontece? Poucos dias depois me ligaram. Falou, ó, William Gonçalves, nós depositamos um dinheiro por engano na sua conta e você vai ter que devolver esse dinheiro. Olha, irmãos. E eu pensava que era o quê? Né? Algo de Deus ali. Então nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Então tem muitos cristãos que cai dinheiro na conta e falam, ah, é de Deus, aí vai e gasta. Irmãos, se aquele dinheiro que caiu na sua conta não veio do seu trabalho, não veio de herança, não veio de nada disso, esse dinheiro não é seu. Foi algum engano, alguma coisa, esse dinheiro não é seu. Amém, meus irmãos? Então Jó era um homem reto, né? Íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Crente que se desvia do mal, irmãos, não cai nessa não. Eu ano passado, se não me engano, foi ano passado, viajei para Caldas Novas. Quando eu cheguei lá, né, no lugar de descanso lá, irmãos, tinha uma carteira. Ainda eu pensei assim, rapaz, o diabo é tão sujo que essa carteira deve estar cheia de dinheiro. Para tentar, né? Ou então Deus para nos provar, né? A gente não sabe. Irmãos, quando eu abri a carteira, um monte de nota de 100, de 50, que eu nem contei. Um monte de dinheiro lá, irmãos. Aí eu olhei assim, falei, meu Deus, deixa eu devolver logo isso. É, irmãos. Agora tem crente que se achar fala, não, veio de Deus. Aí embolsa, né? Tem crente que fica falando assim, ah, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu ganhar na Loto, dinheiro de jogo de azar, ainda penso que é de Deus. Vou orar a Deus para Deus me dar a vitória no jogo de Mega Sena. E sabe o que a Bíblia fala, irmãos, em Provérbios? Diz assim, ó, o homem fiel, ele será acumulado de bênçãos,
Mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Jogo de azar é quem é apressado para enriquecer, né, irmãos? Enriquecer às custas de outras pessoas, porque o jogo de azar, uma pessoa ganha, todas perdem, né? Então tem muitas coisas, irmãos, que não é lícito, né? Para os cristãos. Aliás, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tem muitas coisas que não convém ao cristão. E às vezes as pessoas usam esses argumentos aí, né, irmãos? E falam que é de Deus. Foi Deus que me deu a vitória, apareceu um dinheiro na minha conta. Tome cuidado com isso, meus irmãos. Tome cuidado. Assim como apareceu na minha também, né? Só que eu posso garantir, eu não fiz mal intencionado, eu apenas me confundi. Mas isso serviu para mim. Eu falei, nunca mais eu faço isso. Amém? Então às vezes surgem situações, igual tá surgindo esses dias aí, né? Uma situação que você pode ir lá, conversar com o atendente e liberar o FGTS, né? A atendente faz um boleto, isso e aquilo. Eu já vi que é coisa, irmãos, que não é legal. Não é legal. Eu falei, tô fora. No começo eu pensei que era legalizado e tudo. Depois que eu fui saber como é que é, falei, tô fora. O crente não tem que se envolver com isso, irmãos. Amém? Porque Deus não abençoa essas coisas. Nossa irmã Taline escreveu, estou amando o livro de Jó. Estudo muito forte e abençoado. Nossa irmã Taline, né? Está gostando aí, que Deus abençoe. Glória a Deus, irmã Taline. É uma bênção de Deus, realmente. Por que o justo sofre muitas vezes, né? Essa é a maior pergunta que tem no livro de Jó. Irmãos, então, a prosperidade, quando vem de Deus, ela tem o quê? Um propósito. E o propósito da prosperidade não é satisfazer apenas nossas vontades. Não é, irmãos. A Bíblia diz sim, né? Que tudo aquilo que nós conquistamos, nós podemos nos deleitar daquilo que nós conquistamos. Mas a prosperidade, ela tem um propósito muito maior. Vamos ler? Vamos ler lá em 1 Timóteo 5, versículo 8. Olha o que diz. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente... Ah, não é isso não, irmãos. Pera aí que não é isso não. Deixa eu ver se eu pedi aqui para minha filha. 1 Timóteo 6. Aqui, irmãos. Tá aqui. 1 Timóteo 6, versículo 17 e 18. Olha o que diz aí, ó. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos. Primeira coisa, que os ricos não sejam altivos. Nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Os ricos não podem pôr as suas esperanças na incerteza das riquezas, né? Mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Então nós vemos, né, que Deus ele nos concede todas as coisas para delas gozarmos. Amém? Agora, irmãos, nós não podemos botar a nossa esperança na incerteza das riquezas. A Bíblia fala, né, na parábola do semeador, que uma semente caiu no meio dos espinhos. E os espinhos sufocaram aquela semente, que é a palavra. A palavra não germinou no coração ali daquelas pessoas, né? E por que a palavra não germinou? Por que os espinhos sufocaram? A Bíblia vai dizer que os espinhos são os cuidados, né, as preocupações deste mundo e a incerteza, o engano das riquezas. Tá vendo, irmãos? Por isso que a Bíblia até diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico ganhar a salvação. A Bíblia não está dizendo que é pecado ser rico. Não é isso, irmãos. Não é que é pecado ser rico, não é que todo rico vai para o inferno. Não é isso, não. É porque a pessoa, irmãos, tem muito mais tendência de se afastar de Deus, se corromper quando vem as riquezas, o poder. Tem até um ditado que fala, quer conhecer realmente a pessoa, o caráter da pessoa, dê poder para ela, dê dinheiro para ela, aí você vai conhecer realmente. Então, meus irmãos, temos que ter cuidado. Amém? Como eu falei, Salmo 62, 10. Se suas riquezas prosperarem, não ponhais nela o seu coração. Agora, irmãos, não é pecado possuir riquezas. Pecado não é pecado o homem possuir riqueza. Pecado é a riqueza possuir o homem. Amém? Deu para entender, né? Então o versículo 18 vai dizer o seguinte, ó. Que pratique um bem. Vou ler tudinho de novo, para nós não se perdermos. Versículo 17 e 18, 1 Timóteo. Diz aqui, ó. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos. Amém, irmãos? Olha só, liberais e generosos. Tá vendo aí, meus irmãos? Tá vendo aí o propósito das riquezas? Você tá vendo o propósito das riquezas? Deixa eu botar aqui na cena. Tá vendo o propósito das riquezas? Ser liberal e generoso, meus irmãos, que a palavra de Deus está dizendo. Então as riquezas têm esse propósito também de nós sermos generosos, irmãos. Praticarmos a generosidade. Tem uma versão, né, uma tradução da Bíblia que diz assim, ó, vocês ricos, sejam ricos de boas obras. Amém? Mandar um alô para nossa irmã Iraci, que Deus abençoe, né? E se aparecer como eu faço? Não sei se a irmã está perguntando do dinheiro, né?
Se aparecer um dinheiro na conta, o que faz? Irmãos, eu falo por mim, né? Se aparecer um dinheiro na minha conta, eu vou procurar o gerente do banco, vou procurar a origem desse dinheiro, vou procurar saber de onde veio esse dinheiro. Porque se não foi do meu trabalho, se não foi de herança, se não foi de nada, irmãos, é porque o dinheiro não é meu. Amém? Agora, se a pessoa procurar de toda maneira e não conseguir encontrar, né, a raiz do dinheiro, a origem daquele dinheiro, meus irmãos, né? Mesmo assim, espere um tempo, né? Peça uma direção de Deus, porque eu creio que todo dinheiro tem uma origem. Esse negócio de dinheiro, Deus vai fazer aparecer dinheiro, irmãos, como num passe de mágica. Deus, ele fala que nós vamos ser prósperos através do nosso suor, através do nosso trabalho, é que nós vamos usufruir das coisas. Amém? Temos que ter muito cuidado, irmãos, com muitas coisas que a gente acha aí que é de Deus, temos que ter cuidado. Se Deus, ele quer ali causar uma situação para você sair de uma crise financeira, de uma situação financeira difícil, irmãos, ele vai arrumar um meio lícito e um meio que não causa confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então o que acontece? Se a gente gastar um dinheiro que não é nosso, aquela pessoa com certeza vai sentir falta. Você imagina um aposentado, irmãos, um aposentado tendo sua aposentadoria desviada, né? Desviada aí por esses estelionatários. Empréstimo, tem gente que faz empréstimo, irmãos. Olha só como o ser humano é maligno. Tem gente que faz empréstimo no nome de aposentados, né? Dos idosos aí. E esses idosos, eles precisam desse dinheiro para quê? Para comprar remédio, para cuidar da sua saúde, né? Para pagar ali suas contas. E as pessoas fazem o quê? Empréstimo no nome desses idosos, né, irmãos? E gastam o dinheiro ali dos idosos todos. E enganam os idosos. Já tentaram enganar minha avó. Então isso é uma coisa revoltante. É uma coisa de se indignar. E cristão, irmãos, que apoia essas coisas assim ilegais, realmente está precisando, né, se converter de novo. Realmente é isso, né? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá, irmão. Uma prosperidade baseada no ser. Então diz aqui, ó. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. É aquilo que nós falamos. Para Deus, o mais importante para Deus é ser do que ter. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Para Deus é mais importante ser do que ter. Agora, irmãos, Jó, ele possuía ali, né, os seus bens materiais, a sua prosperidade, né? Possuía ali a sua família bem estabilizada, mas sobretudo Deus. Deus, ele estava sobre tudo, né? Então nós temos que entender que Deus, ele tem que estar acima de todas as coisas para realmente nós sermos, né, felizes também nas outras áreas das nossas vidas. Glória a Deus. Jó, ele cuidava bem da sua família, né? A Bíblia vai dizer que Jó, ele fazia ali encontros com seus filhos, com suas filhas. Eles faziam ali banquetes, né? Faziam ali refeições com seus filhos, com suas filhas. E ele não vai relatar que era aquelas bebedices, né, guludices, não era nada disso. Eram encontros assim familiares, irmãos, bem abençoados. E ele chegava até mesmo a oferecer sacrifício pelos seus filhos também. Por acaso, porventura, se meu filho pecar, já está aqui o sacrifício, né? Então ele era um homem, irmãos, ele era um homem que, além de cuidar bem dos seus funcionários, seus empregados, além de cuidar bem, né, dos bens que Deus colocava nas mãos dele, além de ajudar o próximo, olha tantas qualidades que Jó tinha, ajudar o seu próximo, não ser aquela pessoa egoísta, né? Muitas vidas eram abençoadas através da vida dele. Ele era conselheiro. Além disso tudo, ele cuidava bem da sua família. E aqui nós vamos ler um versículo aqui, irmãos. Vamos ler um versículo de 1 Timóteo 5,8. Olha o que diz. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Então, Jó, além de ser um homem de Deus, era um homem de Deus que sabia cuidar da sua família. Tem muitos que se dizem homem de Deus, mas não está cuidando da sua família, irmãos. Querem ganhar o mundo inteiro, mas está perdendo a sua família. Quero dizer que a nossa família é o nosso primeiro ministério. Não adianta o homem de Deus, irmãos, passar a semana toda fora, querendo ganhar todo mundo, em grandes congressos, né, ser conhecido, ser famoso, irmãos, estar em todos os lugares, mas se não cuidar da sua família, se não abandonar a sua família, irmãos, tudo isso é em vão. Porque a nossa família é o nosso primeiro ministério. Nosso ministério começa em casa. Não adianta a irmã, né? A irmã dizer que é espiritual
e viver na casa dos outros, irmãos, viver na casa da irmãzinha A, da irmãzinha B, né? E não cuidar do seu esposo, não cuidar dos seus filhos, não cuidar da sua casa. Às vezes a casa tá toda imunda aí, tá de pernas pro ar, porque a irmãzinha diz que tá orando na casa de fulano, orando na casa de ciclano. Não é assim, irmãos. Pessoas têm que cuidar da sua casa em primeiro lugar, da sua família, né? É claro que hoje em dia existem mulheres que trabalham fora, trabalham o dia todo. Então tudo isso é louvável, tudo isso, né? Nós entendemos. Estamos falando das que não trabalham, né? E muitas vezes está na casa da irmã A, irmã B, irmã C. Muitas vezes diz que está orando, mas não está orando coisa nenhuma, só está falando da vida alheia. Então nós temos que ter cuidado com isso, né? Cuidar primeiramente da nossa casa também. Nosso irmão Antônio Marcos Lemos, que Deus abençoe também, em nome de Jesus, para a glória e honra do nome do Senhor. Então, se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua família, tem negado a fé e é pior do que o infiel. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Nenhum sucesso profissional ou nenhum sucesso ministerial, irmãos, é mais importante do que o sucesso na família. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso ministerial, amém, irmãos, justifica a perca da família. Amém? Não justifica, irmãos. Tem pessoas aí tão bem sucedidas, mas têm abandonado a família. Tem pessoas que enchem os filhos de presente, mas está faltando a presença. Mais do que presente, nossos filhos precisam de presença. Mais do que presentes, nossa família precisa de presença. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá, isso faz parte também do caráter cristão, né? Cuidar da família. Vamos avançar, tópico 3, para nós estarmos encerrando na hora certinha, né? Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Deixa eu beber uma aguinha aqui, irmãos, em nome de Jesus. Vamos lá, tópico 3, para nós estarmos encerrando aqui em nome de Jesus. Tópico 3 vai dizer: um homem de profunda piedade pessoal. Glória a Deus, um homem de profunda piedade pessoal. Amém, irmãos? Irmãos que estão aí, viu? Que Deus abençoe até agora, né? Pode comentar mesmo, irmãos, pode deixar pergunta. Deixe pedido de orações, que nós vamos estar orando aí em nome de Jesus. Um homem de profunda piedade pessoal. Subtópico 1. Um homem dedicado à família. Já falamos, né? Vamos falar mais um pouquinho. Jó era um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Então, irmãos, cada dia, né, eles escolhiam ali uma casa. Cada encontro deles, eles conheciam ali, eles iam numa casa, irmãos. Eles se encontravam numa casa para fazer ali as refeições, os banquetes, né? Então era o que? Encontros familiares. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Encontros familiares, né? Minha mãe até me cobrou esse dia. Falou: William, que dia que você vai lá de novo? Mas eu comecei a trabalhar nos sábados, né, irmãos? Aí não deu pra ir. Mas nós vamos. Eu já falei, não. Assim que eu não for trabalhar no sábado, nós vamos marcar pra ir lá, né? E às vezes a mãe cobra mesmo, porque nós temos nossas correrias também pra fazer. E é certo, irmãos. Independente se seus familiares são evangélicos ou não, é importante, irmãos, esses encontros familiares. Amém? Glória a Deus, é importante. Fazer os almoços. É claro que essa pandemia aí também, né, deu uma parada um pouco, né? Você vê que esse negócio, irmãos, é por isso que eu falo, a permissão de Deus, irmãos, Deus não teve vontade desse negócio, né? Porque pandemia impediu os irmãos de tocar nas mãos, de se abraçar, de se encontrar com a família. Tem tantas famílias aí que entraram até em depressão, porque não poderiam ali se reunir, se ajuntar. Idosos que não poderiam ver seus netos, seus filhos. Então isso é coisa, irmãos, realmente que vem por causa do pecado do homem. É por causa do pecado do homem. Deus não tinha vontade nenhuma nisso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, é importante, né? Encontros familiares. E outra coisa que é importante, nós vamos ler aqui o restante, que nós vamos falar agora, né? O que é importante também na família. Olha só. O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia que de forma feliz festejava a vida. De forma alguma, o texto sugere a dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Então, confraternizações, né, com alegria, em paz, né? Então é isso que realmente nós precisamos. Muitas vezes, irmãos, eu creio que nós não ganhamos os nossos, né? Porque no lugar da gente, né, mostrar ali, irmãos, um bom testemunho cristão, né?
indo visitar a família também, não fugindo dos encontros familiares. Muitas vezes tem bebedeira, essas coisas, né? Às vezes nós evitamos porque às vezes tem muita bagunça também, bebedeira, essas coisas. E às vezes nós não nos sentimos muito bem, né, irmãos? Mas se a gente for pensar bem mesmo, se a gente for buscar uma sabedoria, quando tiver uma festa de aniversário, alguma coisa, nós não podemos fugir dos encontros familiares, irmãos. Porque nós vamos mostrar que nós somos cristãos, irmãos, humildes, né? Que não queremos ser melhor do que ninguém, não podemos ser aqueles religiosos, né? Às vezes nós não ganhamos nossa família porque nós nos achamos melhores, acima de todo mundo. E não é assim que nós vamos ganhar. Porque isso é religiosidade. Eu no começo da minha conversão, eu tinha muito disso da religiosidade. Aos poucos, eu fui aprendendo com Deus que não é assim que eu vou ganhar minha família. Eu vou ganhar minha família, meus irmãos, sendo misericordioso, assim como Deus foi misericordioso comigo também. Amém? Eu e você. Então uma coisa importante também que nós podemos frisar aqui é os cultos familiares. É importante também, irmãos, fazer cultos familiares. Com o núcleo aí, principalmente no núcleo da sua família, né? Sua esposa, seus filhos, a esposa e os filhos. E quando nós falamos cultos familiares, às vezes as pessoas pensam, 1 hora de culto, 2 horas de culto. Não, irmãos, 5 minutinhos que seja, 10 minutinhos que seja, você reúne sua família, você ora, você lê ali um versículo bíblico, né? Você louva o hino da harpa, né? Não precisa ser muito tempo, mas você pode fazer isso um hábito saudável. Aqui em casa, Deus nos deu uma direção de nós fazermos propósito em família. Nós oramos durante todo o ano. Todo ano, antes de dormirmos, antes da gente dormir, a gente escolhe um versículo, a gente escolhe uma reflexão e a gente ora. É claro, né, que não somos perfeitos, tem um dia ou outro que a gente pode falhar por alguma situação, mas nós procuramos fazer o propósito o ano todinho. Aí acaba o ano, nós começamos de novo. A gente ora em família. Eu reúno minha esposa, né? Reúno meus filhos, amém? Reúno também, né, pessoas que para mim fazem parte da minha família também, né? Quando estão aqui em casa, e a gente ora. Crianças às vezes estão aqui, jovens. A gente reúne, irmãos, e a gente ora. Então isso é um culto familiar. Amém? Isso é um hábito que tem nos ajudado bastante também. Glória a Deus. Vamos lá, subtópico 2. Um homem de moral e piedade. Então, além de tudo isso, ele era um homem de moral e de piedade. Piedade, como eu digo, irmãos, é você ajudar o seu próximo, né? Você ser uma pessoa caridosa também. Diz aqui, Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua provação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à família. Então nós vemos que Jó, ele mantinha sempre os seus olhos em Deus. Nossa diaconisa Patrícia, né, está falando que os dela está precisando orar mais. Pois é, diaconisa, aí a gente gosta, né, de colocar esse hábito, né, reunir todo mundo, nem que seja ali 5, 10 minutinhos, reúne todo mundo, escolhe um versículo, pede para cada um escolher um versículo, né, a cada dia e ora. Isso é um hábito muito saudável e que a gente sente muito a bênção de Deus, né, a presença de Deus nesses propósitos. A gente criou um grupo, né, só para isso. Só eu, minha esposa e meus filhos, para nós estarmos aí, né, postando os versículos, o dia, né, quantos dias tem. E é uma bênção do Senhor. Oh, perdão, irmãos. Nossa, foi um barulho. Perdão, irmãos, bati aqui no microfone. Então é uma bênção do Senhor. Espero que os irmãos não tenham assustado aí do outro lado. Glória a Deus. Então, irmãos, Jó, ele tinha os seus olhos fixos em Deus. E quando nós temos nossos olhos fixos em Deus, nós vamos tornar pessoas também piedosas. Porque quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, aí nós passamos também a amar nosso próximo. O termômetro da verdadeira espiritualidade, né, irmãos? Não é dons espirituais, não é nada disso. O termômetro da verdadeira espiritualidade é o amor. E quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós amamos. Quanto mais longe de Deus nós estamos, menos nós amamos. Amém? Aquele amor, né, que vem de Deus realmente. Então vamos lá, subtópico 3, para nós estarmos encerrando. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com seus filhos. Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó,
Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim Jó continuamente, né? Pera aí, deixa eu ler aqui que ficou meio confuso, né, meus irmãos? Não respeitei aqui a vírgula. Aqui, né, vai dizer naquele versículo: porventura pecaram, dizia Jó no seu coração, né? Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó, ele orava continuamente pelos seus filhos. Nós aprendemos semana passada, né? Quem perdeu a aula da semana passada, vai lá no canal do YouTube, digite lá Ministério Segundo o Coração de Deus, canal do YouTube, amém? E aí você vai ter todos os estudos bíblicos, todas as lições, não somente do quarto trimestre, mas os outros trimestres também, vocês vão ter todas as lições para não perder nada. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então vamos lá. Então nós aprendemos semana passada que Jó, ele exercia o papel de sacerdote da sua família. E o homem da casa, né, ele tem esse papel também, irmão, de sacerdote e de profeta. Sacerdote, no Antigo Testamento, ele recebia as causas do povo e levava diante de Deus, né? Ele fazia uma mediação, ele recebia as causas do povo, as necessidades do povo e levava diante de Deus. Na família, o homem da casa também pode fazer isso, receber a causa da sua família e levar diante de Deus em oração. O homem também pode ser o profeta da casa, irmãos. Profeta é aquele que recebe de Deus, né, e leva até o povo. Então o homem também pode receber de Deus e levar até a sua família. A direção de Deus, né, uma palavra de Deus, um ensinamento de Deus, uma mensagem de Deus e levar para a sua família também. Então nós somos sacerdotes e profetas do nosso lar também. Aí alguma mulher pode dizer: pastor William, mas eu sou mãe solteira. Você também pode ser sacerdote e profeta da sua casa, porque a Bíblia fala que agora na nova aliança todos somos reis e sacerdotes em Jesus Cristo. Amém? Na nova aliança todos são sacerdotes, todos são ungidos do Senhor. Amém? Não tem esse negócio, o ungido do Senhor. Todos nós somos ungidos do Senhor na nova aliança. Glória a Deus, irmãos. Então vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver onde eu parei, né? Aqui. Como sacerdote de seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor de sua família. O levantar cedo ou de madrugada, como expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele se santificava. O vocábulo português santificava traduz o termo hebraico kadosh mesmo, que possui o sentido de ser separado ou consagrado ou ser santo, né? Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Olha só, irmãos. Uma pessoa consagrada é uma pessoa que ora. E uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Uma coisa está ligada à outra, né? Certa vez perguntaram: o que é mais importante? É um ditado que tem, não, uma ilustração que tem. Se alguém chegar e perguntar: o que é mais importante para o pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? A resposta é as duas, né? Né, irmãos? A resposta são as duas. Então tem coisas que estão ligadas uma na outra. É igual a oração e a palavra. O que é mais importante para o crente? A oração ou a palavra? Uma coisa está ligada à outra, irmãos. Assim como para o pássaro as duas asas são importantes, para o cristão também. A oração, a consagração, a palavra, uma coisa está ligada à outra. Amém? Vamos lá. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e diante dos homens. Mais uma vez, a Bíblia, né, a lição aqui de hoje, nos ensinando que é importante sim ter um testemunho diante de Deus e diante dos homens. Vamos para a conclusão dessa lição. Conclusão. Destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Olha só, irmãos, caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Então nós vemos que caráter não está ligado à riqueza, né? A pessoa pode ser ali humilde, não ter muitas riquezas, mas ter um caráter, né, que agrada a Deus. Então é possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem contudo esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável. Ninguém terá um caráter irretocável. Não apenas fragmentos éticos, morais, prosperidade,
não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na intimidade. Deixa eu repetir. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos, não apenas fragmentos éticos, morais, prosperidade, não apenas posse, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na intimidade. Então, o importante é isso, irmãos, conhecer a Deus na intimidade, né? Para que uma dessas características, uma dessas qualidades possa proteger a outra. Amém? E todas serem bênçãos nas nossas vidas. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, meus irmãos, era assim que Jó era conhecido nos céus. E a pergunta que não quer calar mais uma vez: como que nós estamos sendo conhecidos nos céus? Eu creio que através dessa lição, meus irmãos, nós vamos pedir para Deus cada vez mais trabalhar no nosso caráter, nos dar sabedoria, né, irmãos? Que a gente possa pedir perdão pelas nossas falhas. Eu peço perdão a Deus pelas minhas falhas. Peço perdão para os irmãos que estão aí do outro lado, né? Principalmente os congregantes ali do ministério. Eu sei que eu sou falho muitas vezes. Peço perdão para os irmãos, congregantes do ministério, para os obreiros, né? Para os irmãos que estão aí, né? Peço perdão para os irmãos aí da live, né? Se eu falei alguma coisa aqui que porventura meus irmãos trouxe alguma coisa ruim. Mas eu creio que não, porque foi bênção, né, irmãos? Foi bênção para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Mas que a gente possa cada vez mais desenvolver, deixar Deus desenvolver esse caráter cristão em todos nós. Irmãos, não adianta, irmãos. Não adianta ser obreiro da casa do Senhor, não adianta ser pastor, não adianta ser evangelista, não adianta ser mestre, não adianta ser o profeta canela de fogo. Se nós não tivermos um caráter cristão, tudo isso para Deus não é nada. O mais importante para Deus é o caráter. Famílias estão sendo destruídas porque muitas vezes, irmãos, falta caráter. Às vezes os esposos estão sendo mau caráter, às vezes as esposas estão sendo mau caráter, às vezes os filhos podem ser mau caráter, né, irmãos? Às vezes nós podemos estar com esse mau caráter dentro do nosso lar. Então famílias são destruídas, casamentos são destruídos, ministérios são destruídos, no trabalho, nosso trabalho pode ser destruído. Tudo por quê, irmãos? Mau caratismo, né? Então vamos ter cuidado com isso, né? Através dessa lição, que nós possamos pedir para Deus desenvolver um caráter cristão nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Irmãos estão nos abençoando aí, né? Nossa irmã Maria Clarinha, nossa tia Helena, né? Nossa irmã Talim, todas estão nos abençoando aí, viu, meus irmãos? E eu agradeço, viu, meus irmãos? Agradeço de coração. Os irmãos estão desejando aí essas bênçãos para nós, né? Agradeço de coração. Peço também que vocês orem pela minha família, minha esposa, meus filhos, os obreiros ali do ministério, que todos estão envolvidos, né? Todos que querem estar envolvidos. Quem não quer não vai estar mesmo, não. Todos que estão envolvidos nesse trabalho, irmãos, é um trabalho aí que todos estão envolvidos em oração. Amém? E a gente agradece muito aos irmãos por isso. Peço que os irmãos orem também pela minha filha, né, a Suzane, que ela tem muito trabalho também para estar ajudando aqui nesses slides, nesse estudo bíblico. Ela que faz tudo aqui da computação, né, do computador, ela que faz. Meu filho Pedro Henrique ajuda aqui também, né, a montar as programações da rádio. Minha esposa faz as lives, ajuda também. Nossos obreiros lá do ministério, os obreiros que estão aí, ó, esses obreiros que estão aí, são os obreiros que nos ajudam também. Amém, meus irmãos? Maria Clarinha, né, a Neide, a diaconisa Patrícia, nossa diaconisa Letícia que apareceu também, nossa Taline, Osmarina, diácono Roberto. Os que estão aí, sempre aparecendo aí, irmãos, são os que nos ajudam. Amém? Glória a Deus. Os que nos ajudam em oração também, os que assistem pelo aplicativo. Não tem como eu saber quem está assistindo pelo aplicativo, por isso que os que estão aparecendo aí, estão sempre aí, né, somando também, nos ajudando. E eu peço a Deus que abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que os irmãos orem por todos também. Glória a Deus. Terminamos até um pouquinho mais cedo. Nós vamos ter ali a lição número 3 na quarta-feira que vem. Eu espero você aí. Agradeço a Deus, né, que tiveram vidas diferentes aí também assistindo essa live. Então foi uma bênção do Senhor. Lição número 3, irmãos. Jó e a realidade de Satanás. Amém? Nós vamos aprender muito também sobre a ação do maligno na vida do cristão. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Nos conheça aí pelas redes sociais, YouTube, né, Facebook. Baixe o aplicativo da Web Rádio no Play Store, Web Rádio Ágape no Play Store, e você vai ter uma programação abençoada. Lá também tem todos os nossos contatos, Instagram, Facebook, YouTube, né? Tem todos os nossos contatos aí e você baixa o aplicativo, né? Nossa Maria Clarinha está aí muito feliz pelo ministério e nós estamos muito felizes com a família dela, porque creio que Deus está trabalhando na vida de todos, em nome de Jesus. Vai um alô para a irmã Isabel, irmã Jerusa, Vanusa,
irmã Renata, a tia Renata, né? Vai um alô para Isabel, já falei? Marlinda, Branquinha, Almeida, né? São as tias da Maria, que muitas vezes ouve pelo aplicativo também. Nossa irmã Raimunda, irmão Bruno Bispo, irmão Edson, irmão Jorge, são os irmãos aí do aplicativo também. Que Deus abençoe a todos. Se eu não falei o seu nome, irmãos, é porque nós não sabemos de todo mundo, né? E é claro, nossa memória também pode falhar, e eu peço perdão, né? Como nossa memória falha, mas a de Deus nunca falha. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, te louvamos e te bendizemos por esse estudo, meu Deus. Meu Pai, essa lição de hoje nos ensinou que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Era um homem próspero, era um homem piedoso, era um homem generoso, era um homem conselheiro. É isso que eu desejo nessa noite, meu Pai, para todas as nossas vidas, para as vidas dos meus irmãos que estão indo pelo aplicativo, os irmãos que estão pelo Facebook também, meu Pai, a minha vida, da minha família. É isso que eu desejo, meu Pai. Esse é o nosso pedido, meu Deus, que nós possamos ter essas qualidades, meu Deus, mas que tudo venha a ser para a glória e a honra do seu nome e para que outras vidas venham a ser ajudadas, para que outras vidas venham a ser alcançadas também, Senhor. Assim como Jó foi um instrumento do Senhor e até hoje é um instrumento do Senhor para abençoar as vidas, meu Pai. Nós queremos também, meu Deus, profetizar isso sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos irmãos, meu Deus. Mas que a gente não venha se corromper, que a gente não venha se vender, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, operar em nós um caráter, meu Deus, cristão, um caráter irrepreensível, para que a gente possa cuidar da nossa família também, assim como Jó cuidou da sua família também, Senhor. Quero abençoar cada vida que tem nos ajudado, cada vida que tem acompanhado os estudos bíblicos, meu Pai, cada vida que tem dado valor, meu Pai, cada vida que tem valorizado, meu Deus, em nome de Jesus, essa obra. Quero agradecer ao Senhor por isso, meu Pai. E as vidas, meu Pai, que muitas vezes Satanás pode estar trancando o coração, que o Senhor possa, meu Pai, entrar com providência, para que essas vidas possam receber a bênção também, Senhor. É o que nós te pedimos, meu Pai, nessa noite de hoje, Senhor. Tudo para a Tua glória, tudo para a Tua honra e tudo para o Teu louvor, Senhor. Queremos te agradecer nessa noite por tudo que foi feito nessa noite, Senhor. Creio que muitas vidas foram alcançadas, muitas famílias foram alcançadas e ainda vão ser, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu quero te agradecer e te dar toda a glória e repreender, Senhor, todo impedimento, meu Pai. Repreender toda a retaliação do inimigo contra a minha vida, contra a minha família e contra os meus irmãos. Eu repreendo nessa noite, em nome de Jesus, e quero te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero pedir para os obreiros aí, os obreiros que estão do outro lado. Escreva aí, irmãos, algum obreiro aí. Minha prima Ercília Gonçalves, que Deus abençoe, chegou no finalzinho, mas recebeu a bênção, né? Minha prima Ercília Gonçalves. Irmãos, os obreiros aí, ó, escreva no finalzinho aí, irmãos, escreva o lema da igreja, o tema da igreja, amém? Vocês escrevam aí. Se vocês não lembram, eu vou falar aqui, ó. Vou falar e vocês escrevam aí o lema da igreja. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Amém? Vou dar um tempinho aqui para os irmãos escreverem e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor.